pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Anselmo Viriato e no vídeo de hoje eu abordarei sobre a teoria burocrática da administração. Então, sem mais delongas, subscreva-se no meu canal, coloque o like no vídeo e ative o sino de notificações para estares a par de todas as atualizações. A teoria burocrática da administração faz parte da abordagem estruturalista da administração juntamente com a teoria estruturalista que dá o nome a essa abordagem. Essa teoria tem como ênfase principal na estrutura e ela surgiu propriamente em 1940, ou como muitos autores preferem destacar, dizem que a teoria burocrática surgiu na década de 40. Então é importante realçar que no momento em que surgiu a teoria burocrática da administração, no ramo administrativo pura e simplesmente existia a abordagem clássica da administração e a teoria das relações humanas, o que quer dizer que até essa altura não existia a teoria neoclássica da administração, porque essa teoria surgiu propriamente na década de 50. Eu faço esse realce porque, de acordo com muitos programas, a teoria neoclássica da administração é sempre lecionada antes da teoria burocrática. Então, pese embora ela seja lecionada antes da teoria burocrática da administração, não quer dizer que ela é mais antiga que esta teoria. Por simplesmente como forma de fazer entender, como forma de facilitar a compreensão e o estudo das teorias administrativas, a teoria neoclássica, por se tratar de uma reafirmação relativa dos postulados clássicos, ela é lecionada depois de abordarmos sobre a teoria das relações humanas, mas, em linhas gerais, a teoria burocrática da administração é mais antiga que a teoria neoclássica. E quando ela surgiu, existia pura e simplesmente a abordagem clássica e a teoria das relações humanas. Essa teoria tem como fundador o economista e sociólogo alemão Max Weber, que nasceu em 1864 e faleceu em 1920. Isso parece contraditório, porque a gente diz que a teoria burocrática surgiu em 1940 e, por outro lado, falamos que Max Weber faleceu em 1920. Como é que é possível a teoria surgir após a sua morte? Acontece que Max Weber disponibilizou os seus postulados mais virado para o ramo da economia e para a sociologia. Foi aí onde ele disponibilizou a teoria burocrática. Mas no ramo administrativo não foi propriamente Max Weber que aplicou os seus postulados. Esses postulados foram aplicados por outros autores do ramo administrativo a partir do momento em que eles não encontravam solução para os problemas organizacionais naquela altura no ramo administrativo. Então foram procurar conteúdos nos artigos de um sociólogo, economista já falecido. Foi aí onde eles encontraram a teoria burocrática e enquadraram essa teoria burocrática no ramo administrativo. E esse estudo, esse enquadramento da teoria burocrática para o ramo administrativo foi feito propriamente em 1940. Aqui abaixo temos alguns livros de Max Weber. A gente pode verificar que, quanto aos anos de lançamento, todos esses são num período que antecedem o ano de surgimento da teoria burocrática da administração. Conforme eu já disse em alguns vídeos aqui disponibilizados no meu canal, toda e qualquer teoria administrativa surge para dar resposta a um determinado problema organizacional. A questão é: qual é o problema organizacional que deu origem à teoria burocrática da administração? E temos aqui como primeiro a fragilidade e a parcialidade tanto da teoria clássica como da teoria das relações humanas, porque essas duas teorias ambas eram oponentes entre si. Ou seja, por um lado, a abordagem clássica realçava mais a padronização, as técnicas, as tarefas, a estrutura, ao passo que a teoria das relações humanas estava mais preocupada com o homem dentro da
organização. Quando a teoria das relações humanas surgiu, não complementou a abordagem clássica, veio com uma visão completamente contraditória. Por isso é que diz-se que a teoria das relações humanas surgiu como uma antítese dos postulados clássicos. Então, nessa altura em que surge a teoria das relações humanas, já tinha um modelo clássico de administração. Muitas organizações não sabiam qual era o modelo administrativo que deviam adotar, porque se adotassem um modelo clássico, deviam ter problemas relacionados com a forma como os trabalhadores se sentiam dentro da organização. Nós vimos que chegou uma fase que, devido à aplicação dos métodos clássicos, os trabalhadores começaram a se sentir explorados dentro da organização e esses métodos começaram a criar uma certa insatisfação no trabalhador dentro da organização. Mas, por outro lado, se usasse um modelo mais humanístico, também teria um problema, porque essa teoria foi criticada devido ao excesso de romantismo. A teoria das relações humanas deu tanta atenção ao homem dentro da organização e a gente sabe que, na prática, quando a gente dá muita atenção, dá muito carinho, muito amor no trabalhador dentro da empresa, isso depois cria alguns problemas no funcionamento ou na produtividade da própria empresa. Então, tínhamos nessa altura, nessa década de 40, dois modelos de administração e a maior parte das empresas não sabiam qual modelo seguir. Então, teve a necessidade de ter um modelo que tivesse uma visão mais global e que devia se encaixar tanto na estrutura como no tratamento dos homens dentro da organização. O segundo aspecto que está na base da origem da teoria burocrática é a necessidade de um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos membros dela participante e aplicável não somente nas fábricas, mas em todas as formas de organização humana, principalmente nas empresas. Porque nós vimos que o modelo clássico surgiu no ramo fabril, nomeadamente a teoria científica surgiu na Midvale Steel e a teoria clássica surgiu na Comentry. Essas duas aplicaram os seus postulados no ramo fabril e a teoria das relações humanas também fez a mesma coisa, porque os seus testes, os seus experimentos foram feitos na Western Electric Company, que também era uma fábrica. Então precisava um modelo que não se aplicasse pura e simplesmente na fábrica, mas em outro tipo de organização humana. Estamos a falar, por exemplo, organizações não lucrativas, estamos a falar das igrejas, também precisam administrar e não havia um modelo que se adequasse a esse tipo de organização. Por outro lado, outro aspecto que teve na origem da teoria burocrática era o crescente tamanho e complexidade das empresas, que passou a exigir modelos organizacionais mais bem definidos. Ou seja, nessa altura, o tamanho da empresa estava a alterar, porque já começou-se a ter empresas com 500, 1000, 2000 ou mais trabalhadores, e gerir empresas com um número de trabalhadores reduzido não é a mesma coisa que gerir empresas cujo número de trabalhadores é mais elevado. Então aí passou a exigir modelos organizacionais mais bem definidos. Então a teoria burocrática surgiu no sentido de fazer face a esse crescente tamanho. A questão é como é que a teoria burocrática solucionou o problema organizacional naquela altura. E ela começou primeiramente em definir três tipos de sociedade, nomeadamente a sociedade tradicional, de seguida a sociedade carismática e, por último, a sociedade legal, racional ou burocrática. A sociedade tradicional é onde predominam características patriarcais, patrimonialistas, como família, o clã e a sociedade medieval, etc. Em outras palavras, a sociedade tradicional é aquela aonde a gente pertence de forma natural, ou seja, o indivíduo nasce e de forma automática passa a pertencer àquele tipo de sociedade. Estamos a falar da família, por exemplo, a gente só nasce e faz parte a uma família, não temos a possibilidade de escolha. A clã, a tribo,
tudo isso são grupos sociais que a gente pertence de forma natural. Já a sociedade carismática é onde predominam características místicas, arbitrárias, personalísticas, como nos grupos revolucionários, nos partidos políticos e nas nações em revolução. O que quer dizer que no tipo de sociedade carismática, para a gente fazer parte, depende do carisma que aquele tipo de sociedade representa. Exemplo prático: partidos políticos. A gente adere a um determinado partido político devido ao seu carisma. Grupos revolucionários, a gente adere ou não devido ao seu carisma. Uma organização filantrópica, se eles têm causas solidárias, gostam de doar sangue, e eu me revejo no carisma, me revejo nos objetivos desse grupo social, vou fazer parte devido ao carisma. Já a sociedade legal, racional ou burocrática é onde predominam normas impessoais e racionalidade na escolha dos meios e dos fins, como nas grandes empresas, nos estados modernos e nos exércitos. Em outras palavras, a sociedade legal, racional ou burocrática são aquelas que, para a gente pertencer a ela, tem de ter normas, tem de ter regulamento, temos que cumprir os requisitos exigidos para fazer parte a esse tipo de sociedade. Temos o caso de empresas, não é só eu gosto dessa empresa, eu me revi no carisma dessa empresa e agora vou fazer parte dessa empresa. Não, quando eu chegar nessa empresa tenho que cumprir os requisitos para fazer parte a essa empresa. Então, esse tipo de sociedade é que nós chamamos de sociedade legal, racional ou burocrática, até porque ela é mesmo regida por normas e regulamentos. Da mesma forma que definiu-se os tipos de sociedade, da mesma forma que Max Weber definiu os tipos de autoridade. Então, primeiramente temos a autoridade tradicional, que é aquela que o indivíduo tem sobre nós de forma natural. Também não tivemos poder de escolha. E geralmente esse tipo de autoridade é comum no tipo de sociedade tradicional. Estamos a falar propriamente no seio familiar. A autoridade que um tio, um pai tem sobre nós é de forma natural. Um outro exemplo prático são dos reinados. A gente pura e simplesmente nasce e encontramos já uma família real. Se a gente questionar por que aquela família é real, por que aquela família tem poder sobre nós, não há propriamente uma explicação científica, pura e simplesmente por uma questão de crença, porque as coisas sempre foram feitas dessa forma. Então, esse tipo de autoridade é que nós chamamos de autoridade tradicional. Se olharmos aqui na cultura mais local aqui do leste de Angola, cultura Lunda Chokwe, se a nossa irmã tiver que ser pedida, o membro da família que tem a responsabilidade de fazer o pedido, de tramitar todo o processo, é o tio. Agora, se a gente questionar por que tem que ser o tio a tramitar esse processo, vão nos dizer que é só porque sempre foi feito assim. Então, esse tipo de autoridade que o tio tem sobre a sobrinha está relacionada com a autoridade tradicional. Agora, aqui temos duas formas. Primeiramente, pela forma patrimonial. A forma patrimonial é quando as pessoas que são subordinadas a esse poder tradicional, eles são dependentes financeiramente do seu superior hierárquico. Já pela forma feudal, é quando essa autoridade está ligada por uma questão de juramento e geralmente os subordinados não são dependentes financeiramente do superior hierárquico. Já a autoridade carismática é aquela que o indivíduo tem sobre nós devido ao seu carisma, ou seja, ele é alguém que faz as coisas de uma determinada forma e a gente se revê na sua forma de fazer as coisas. Então a gente vai lhe seguir, a gente vai passar a se subordinar a esse indivíduo devido ao carisma que esta pessoa tem sobre nós. Já a autoridade legal, racional ou burocrática é aquela que o indivíduo tem sobre nós por uma questão legal, ou seja, nós pertencemos a uma empresa e esse indivíduo é o nosso superior hierárquico, tem um documento que diz que ele é nosso superior
hierárquico. Tem um despacho de nomeação, tem o estatuto, tem o organigrama. Tudo isso diz que esse indivíduo tem autoridade sobre nós. Então, esse tipo de autoridade legal, racional, burocrática, geralmente ocorre nos tipos de sociedade legal ou burocrática. Estamos a falar nas empresas. Para a gente se subordinar a alguém, porque tem um documento que diz que ele é o nosso chefe. Nos estados modernos, para alguém, por exemplo, controlar um município, por que é que vocês obedecem a esse indivíduo? Se alguém nos perguntar por que é que vocês obedecem a esse indivíduo, não, nós obedecemos porque ele é o diretor provincial. Por que é que obedece? Não, porque ele é o governador provincial, porque ele é um administrador. Tem documentos, tem despachos que conferem essa autoridade a esse indivíduo a uma determinada localidade. Muito antes de apresentar as características da burocracia, é importante fazer uma apresentação de aspectos que favorecem o desenvolvimento e aplicação da teoria burocrática. Então, Max Weber elencou 4 aspectos. Primeiro, desenvolvimento de uma economia monetária. A moeda não apenas facilita, mas racionaliza as transações econômicas. Nessa altura das décadas de 40 ou até antes, muitas empresas optavam em remunerar os seus trabalhadores com aquilo que produziam. Se fosse uma fábrica de arroz, o salário do indivíduo seria 2 sacos, 5 sacos de arroz. Então Max Weber era contra este aspecto. Ele dizia que se desenvolvermos a moeda, o pagamento será com base à moeda e não com base àquilo que é produzido. Quer dizer que esse desenvolvimento, hoje por hoje, nós já temos até moedas digitais, isso facilita a aplicação da teoria burocrática. Por outro lado, o crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas do Estado moderno. Apenas um tipo burocrático de organização poderia arcar com enorme complexidade e tamanho de tais tarefas. O que quer dizer que quanto mais crescem a nível de tamanho, a nível de quantidade das empresas, também cresce a qualidade, a forma de gerir essas organizações. Então, isso é benéfico para a aplicação da teoria burocrática. A superioridade técnica em termos de eficiência, o tipo burocrático de administração. Acontece que a teoria burocrática não fala muito sobre aspectos técnicos, tal como Taylor e Fayol fizeram. Então, Max Weber diz que os aspectos técnicos devem ser salvaguardados, nós devemos proporcionar uma certa superioridade técnica para depois aplicar o modelo burocrático de administração. E por outro lado, o desenvolvimento tecnológico faz com que a aplicação da teoria burocrática seja bem mais eficiente e tenha a tendência de aperfeiçoar sempre com base no desenvolvimento tecnológico. Ok, de forma científica, se calhar muitos só estão a ouvir falar agora da teoria burocrática da administração, mas com base no nosso senso comum, com base no nosso dia a dia, eu presumo que muitos de nós já tenhamos utilizado essa expressão burocrática. E geralmente essa expressão burocrática é utilizada mais no aspecto negativo. A gente utiliza essa expressão quando vamos, por exemplo, para uma instituição e há excesso de formalismo, há excesso de papelório, há excesso de documento, há excesso de procedimento que deturpam a eficiência. Nós falamos que é um excesso de burocracia. Por exemplo, eu quero me candidatar para uma bolsa de estudo e vou lá saber quais são os documentos para essa candidatura. E me dizem, tens de tratar atestado médico, atestado de residência, atestado de pobreza, tem que ter declaração, tem que ter certificado. Eu digo, todos esses documentos, tanta burocracia assim, é para quem? Então a gente encara a burocracia como sendo um elemento negativo para as organizações, mas isso é um conhecimento do senso comum, isso é conhecimento dos leigos, porque Max Weber defende que a burocracia é a administração eficiente por excelência. Então vamos aqui apresentar as características da teoria burocrática para depois compararmos se é mesmo ineficiente ou então se é eficiente por excelência. Primeira característica, caráter legal das normas e
regulamentos, o que quer dizer que toda e qualquer teoria burocrática é guiada por intermédio das normas e dos regulamentos, quer dizer que elas têm uma espécie de legislação própria. É o que acontece com as empresas dos dias de hoje. Tem um estatuto que explica o que está na base, o que está no surgimento dessas organizações e também explica como será o seu funcionamento. E hoje por hoje não existe empresa sem regulamento, não existe empresa sem estatuto, não existe um país sem uma constituição. Caráter formal das comunicações. A teoria burocrática da administração defende que a comunicação entre os membros dentro da organização deve ser formal. E ser formal é por escrito. É o que disse hoje. Todo e qualquer procedimento administrativo deve ser por escrito. Isso é uma contribuição da teoria burocrática, que é para evitar casos em que o superior hierárquico dá uma ordem e depois, quando essa ordem dar errado e sermos questionados, ele fala que não orientou, foi da nossa cabeça. Então, se usarmos métodos burocráticos, essa comunicação, essa orientação deverá ser por escrito. Caso tiver alguma coisa errada no futuro, nós temos um documento que prova que nós fomos orientados a agir da forma como agimos. Isso é contribuição da teoria burocrática. Caráter racional de divisão de trabalho. A teoria burocrática da administração defende que a divisão de trabalho deve ser com base às qualificações de cada membro e com base aos objetivos que a organização pretende alcançar. Então, há essa racionalidade na divisão do trabalho e essa divisão também deverá ser feita por escrito. Impessoalidade nas relações. Essa característica defende que as pessoas dentro da organização devem ser tratadas com base aos cargos que ocupam e não com base às suas características pessoais. Ou seja, se eu estiver numa organização, eu devo ser tratado nessa organização com base no cargo que ocupa. Se eu for diretor provincial, então tem que me tratar como diretor provincial e não como o Anselmo Viriato, porque o Anselmo Viriato é teu primo, é teu irmão, é teu filho, mas já o diretor provincial ele está aí a ocupar um cargo. Então, quando a gente trata as pessoas com base a posição que ocupam, evitam casos de nepotismo, tráfico de influência e outros males que deturpam o bom funcionamento de uma determinada organização. Hierarquia de autoridade. A teoria burocrática defende que deve haver uma hierarquia, deve haver um nível que distribua a autoridade e a responsabilidade dentro da organização. E essa hierarquia é que define propriamente o nível de supervisão de cada integrante dentro da organização. Ou seja, não pode existir membro da organização sem uma devida supervisão. Rotinas e procedimentos estandardizados. Essa sexta característica da teoria burocrática vem propriamente ditar o conteúdo do cargo que cada indivíduo ocupa. Ou seja, a teoria burocrática define que depois da gente fazer a divisão de trabalho, nós devemos definir o que é que cada indivíduo deverá fazer dentro da organização, tendo em conta o cargo que ocupa. Se eu sou responsável de recursos humanos de uma determinada organização, nós devemos de forma atempada ditar as ações, as tarefas que devem ser feitas na posição de técnico ou responsável de recursos humanos. Então, aí, antes de nomear o indivíduo, nós devemos criar o conteúdo de cargo. Então, nesse cargo você vai tratar do recrutamento, da seleção e do treinamento. Isso é que estamos a falar propriamente de rotinas e procedimentos estandardizados, ou, conforme está nessa biografia, rotinas e procedimentos padronizados. A sétima característica, competência técnica e meritocracia. Esta característica defende que os indivíduos dentro de uma determinada organização devem ser avaliados com base às suas competências, as suas ascensões, bem como o facto de pertencerem ou não
numa determinada organização deve ser também com base na sua competência e com base na sua meritocracia. Por isso é que nos tipos de sociedade legal, racional ou burocrática, para a gente pertencer, geralmente são feitos alguns testes, alguns exames, que é para medir o nosso nível de qualificação e depois apurar se estamos aptos a fazer parte desse tipo de sociedade ou não. Especialização da administração. Essa característica defende que deve haver primeiramente uma separação entre o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal do indivíduo. Ou seja, o que é da empresa é da empresa. O que é nosso pessoal é nosso pessoal. Primeira separação, ou seja, primeira especialização. A segunda especialização está relacionada com a propriedade da própria empresa e a gestão da empresa. O que quer dizer que eu posso ser o proprietário, posso ser o sócio de uma determinada empresa, mas isso não quer dizer que eu tenho que ser o gestor, o administrador desta empresa, porque para ser administrador, para ser gestor, requer um certo nível de qualificação. E o facto de eu ser dono não quer dizer que eu tenho as qualificações necessárias para conduzir essa organização a bom porto. Então, recomenda-se a contratar pessoas qualificadas a estarem na administração, e se eu não tiver domínio, fico pura e simplesmente na propriedade, na posição de sócio dessa empresa. Já a profissionalização dos participantes está relacionada com os aspectos que eu coloquei aqui de lado, o que quer dizer que para um indivíduo ser considerado profissional de uma determinada empresa, ele deve ser um especialista, deve ser assalariado, deve ser ocupante de um cargo, ele deve ser nomeado por um superior hierárquico, e o seu mandato deve ser por tempo indeterminado, ele segue a carreira dentro da organização, não possui propriedade dos meios de produção e é fiel ao cargo e identifica-se com os objetivos da empresa. Esses são os requisitos para ser considerado profissional de uma determinada empresa. Já a última característica é a completa previsibilidade do funcionamento. Essa última característica é basicamente fruto da aplicação das características anteriores, ou seja, Max Weber defendia que se essas características todas forem devidamente cumpridas e Max Weber defendia que se todas essas características serem devidamente cumpridas e devidamente estabelecidas, o resultado seria a completa previsibilidade do funcionamento, ou seja, a gente estaria a par de tudo o que acontece dentro da organização, porque tudo será feito por escrito e será feito de forma racional, e a gente saberá aonde pretendemos chegar com base às ações que a gente vai definir. Ok, meus caros, assim foi o desdobramento da teoria burocrática da administração. Espero que tenham compreendido. As dúvidas e as contribuições, por favor, deixem nos comentários. E agora estamos em condições também de avaliar se a teoria burocrática é realmente eficiente por excelência ou então se é aquilo que a gente utiliza no senso comum. Ok, pessoal, estamos juntos, até a próxima. Não se esqueçam de se subscrever no canal, colocar um like nesse vídeo e ativar o sino das notificações.